Então, miomas são talvez uma das doenças mais frequentes da gente encontrar no consultório, porque o mioma causa muito frequentemente o quê? Sangramento uterino anormal, e outro sintoma é a questão da dor. A gente tem, de opções de tratamento para o mioma. O mioma, ele acomete aí, vamos pensar, 30% das mulheres, mas só 30% dessas vão ser sintomáticas. Então, o que a gente está falando? Vamos pensar assim, em média, tá? Vamos pensar 100 mulheres, 30 vão ter miomas e 10 vão ter sintomas. O sintoma mais frequente é sangramento uterino aumentado, sangramento uterino anormal, que a gente chama. Tá? A gente inicialmente tem uma tendência a manejar com tratamento medicamentoso. A gente quer daí, mas esse tratamento medicamentoso não é um tratamento pro mioma, é um tratamento para o sintoma, tá? Então o que a gente vai? A gente vai tentar o quê? Diminuir a camada interna do útero, que é o endométrio, aquela camada que sangra. Com isso, a gente vai conseguir o quê? Deixar ela menor, a gente vai atrofiar essa camada e com isso a paciente tem menos sintomas. A gente vai usar normalmente para isso opções como pílula anticoncepcional combinada, que é uma pílula que faz anticoncepção e que é a base de estrogênio e progesterona, ou medicações à base só de progesterona, que a gente pode dar tanto oral como injetável, menos frequentemente, porque é uma quantidade de hormônio muito grande. Os implantes e o DIU hormonal são, digamos, as formas principais. E daí a gente vai pensando isso no tratamento do sintoma, tá? Uma outra opção seria, por exemplo, o análogo de GnRH, que é uma medicação um pouquinho diferente, que daí ela vai tirar os hormônios, mas é uma medicação que a gente não pode usar durante muito tempo. Isso é melhor a gente até usar provavelmente um vídeo para a gente falar só das opções, digamos, do tratamento medicamentoso. E daí, o que a gente tem de outra opção? O tratamento, digamos, cirúrgico e algumas opções não cirúrgicas, mas que também são invasivas. Opções cirúrgicas, a gente vai pensar em principalmente o quê? A gente tem que falar em miomectomia, que é uma cirurgia que muitas vezes não há um treinamento, não há uma frequência tão grande. Por quê? Como as nossas bases de treinamento de residência médica, de formação de especialista em ginecologia, são principalmente em pacientes da rede pública, onde muitas vezes a gente faz muito mais do que histerectomia, só se fala em retirada de útero para o tratamento de miomas, mas essa não é a única opção. Naquela paciente, obviamente, a paciente já está com aquilo que a gente chama de prole constituída, já teve todos os seus filhos, o sintoma está incomodando, ela pode retirar esse útero, é um bom tratamento para ela. Tá? Mas naquela paciente que quer permanecer com seu útero, que pretende, por exemplo, gestar ainda ou não definiu isso, o tratamento com a miomectomia, com a retirada de miomas, é um ótimo tratamento e a gente vai fazer isso por técnica ou laparoscópica ou robótica ou mesmo aberta, tá? Aonde a gente vai o quê? Abrir esse útero, retirar o mioma ou os miomas, a gente vai fechar cada um desses lugares aonde foi retirado o mioma e é uma paciente que daí tem que esperar um tempo para a cicatrização do útero para poder gestar. Então, é uma cirurgia mais complexa do que, por exemplo, a própria retirada do útero, que é a histerectomia. Tem a questão do risco de sangramento. Tem um risco que as pessoas, que é muito, até meio supervalorizado, porque a gente não tem dados adequados, foi quando surgiu essa cirurgia de perda do útero nessa cirurgia. Esse risco é muito baixo, as pacientes chegam muito assustadas no consultório, mas esse risco é muito baixo. Hoje a gente tem muitas técnicas para o quê? Para diminuir sangramento, para manejar sangramento, para deixar essa paciente mais preparada para o ato cirúrgico. Então, é uma cirurgia bem segura, gente, tá? E outras opções que a gente pode utilizar, uma é a embolização de miomas também, tá? Que se presta para quando? Para essa paciente, a embolização é o que? Eu vou colocar, feito pelo radiologista intervencionista, onde ele vai colocar nos vasos que vão nutrir o mioma, tá? Pequenas esferas que vão ocluir a vascularização, o fluxo sanguíneo para esse mioma. Com isso ele vai diminuir esse mioma diminui em média até uns 30% e com isso tem uma melhora dos sintomas, tá? O que acontece? Qual é o problema da embolização? Ela atrapalha também o resto de funcionamento do útero, pode afetar. E ela pode diminuir o fluxo sanguíneo no endométrio, que é aquela camada que sangra. Então, quando eu quero melhorar o sangramento, isso é ótimo, mas numa paciente que quer engravidar ainda, o endométrio é uma camada funcional e que precisa funcionar bem. Então, não é uma opção para pacientes que querem manter o seu útero
funcional, ou seja, pacientes que pretendem usar esse útero depois. Isso é bem importante. Uma opção que tem surgido, né, cada vez mais é a questão também da radiofrequência, tá? Que é uma pequena agulha que a gente faz por ultrassom. É um procedimento invasivo, mas não é um procedimento cirúrgico, que a gente vai pegar e vai utilizar uma frequência, né, alta naquele mioma ali e com isso, né, digamos, diminuir a vascularização, destruir esse mioma, tá? É uma técnica pouco invasiva, porém que tem um custo elevado, né? Então é uma técnica que está com um pouquinho de dificuldade ainda de entrar no nosso mercado. Então essas são, digamos, as opções e a gente vai conversar com a paciente sobre todas essas opções. Então a gente tem que sempre casar o tratamento à paciente, a sua queixa, o seu sintoma, aos desejos dela. Então, para algumas pacientes, tu vai fazer tratamento medicamentoso, para outras, tu vai operar, para outras, tu vai operar de uma forma ou de outra. Então, assim, ó, cada caso é um caso. Não tem, assim, uma, digamos, aquela coisa que a gente chama uma receita de bolo, né? E a gente também que volta e meia se mexe na cozinha, a gente sabe que receita de bolo também não é assim. Quando chega na hora de fazer, a gente tem as peculiaridades ali do caso e do que a gente, né, tem para trabalhar. Então, essas são coisas que a gente leva em conta na questão de tratamento.